bem, então olá novamente. Nós vamos finalmente agora para a última parte da aula de hoje, que é sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, diferente do tecido epitelial, vai ter muita matriz extracelular, ou seja, fora da célula, e isso deve-se à grande presença de colágeno, de fibras colágenas. Vou colocar o pincel aqui novamente. O tecido epitelial, vocês lembram que ele não tinha vasos sanguíneos? Pois o conjuntivo tem vasos sanguíneos e linfáticos, além de inervações do sistema nervoso central. Tem muitas células, muitas, e variados tipos. Funções: sustentação, preenchimento de espaços, transporte, nutrição, defesa, porque tem células de defesa, coagulação, porque tem células que ajudam na coagulação, reparação, a cicatrização só acontece porque nós temos colágeno. Transporte de gases, nutrientes e hormônios, porque tem vasos sanguíneos. Então, olhando essa lâmina aqui, dá para ver que o tecido conjuntivo é o que fica aqui embaixo do tecido epitelial, coladinho. E já dá para ver que tem mais espaços em branco realmente, isso aqui tudo é colágeno, tá? Tecido conjuntivo, as células. Nós temos células multipotentes, que podem se transformar em qualquer outra célula, essa primeirinha. E quais outras células são essas? A principal que nós vamos falar hoje inclui os fibroblastos. Fibroblastos, não esqueçam, são as células que sintetizam o colágeno. Elas têm núcleos alongados, são alongadas, tem retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, que são importantes para produzir proteínas muito desenvolvidos. E quando elas envelhecem, elas são chamadas de fibrócitos. Então, quando a gente vai envelhecendo, os nossos fibrócitos viram fibrócitos e a quantidade de colágeno produzido é melhor. Por isso que a pele fica com aquele aspecto. Mas além dessa, nós temos células de defesa, que nós vamos falar na aula de tecido sanguíneo, como macrófago, mastócito, plasmócito, leucócito. E também nós temos células adiposas, gordura. O tecido conjuntivo especial, e aí eu posso incluir essas células, são o tecido sanguíneo, com as células sanguíneas, tecido ósseo também é tido como tecido conjuntivo e o tecido cartilaginoso, tá? Como os condroblastos e condrócitos. Vocês estão vendo bem aqui? Mas isso aqui é assunto de uma próxima aula. Os especiais, tá? Então, fibroblastos sintetizam colágeno. Quando envelhecem, são chamados de fibrócitos. Complexo de Golgi, muito desenvolvidos, e por isso produzem muito da matriz formada de colágeno, glicoproteína. Quando você se arranha, se fere e começa a sangrar, para fechar aquilo, nós temos que ter muitos fibroblastos em ação para poder fechar aquela região. Quais são os tipos de fibras que existem? Fibras colágenas, elásticas e reticulares. Estas vão diferir visualmente, eu vou mostrar para vocês as lâminas, mas isso deve-se ao tipo de colágeno que elas têm. Vocês sabiam que existe colágeno 1, 2, 3, 4? Pois é. Então, ó, fibras colágenas aqui no geral, bem alongadas, no tecido conjuntivo. Atividade para a próxima aula. Vocês vão pesquisar quais são as diferenças entre os tipos de colágeno. 1, 2, 3 e 4, tá bem? Isso aqui é importante porque tem muita gente que toma cápsula de colágeno ou quer comer algum alimento que estimula a produção de colágeno. Mas qual colágeno ele quer estimular? Isso é importante para vocês. Aqui, ó, fibra elástica, principalmente no pulmão, aquela massa mais avermelhada, esses fiozinhos azulados são as fibras. E as reticulares, elas têm um pouco mais de estria, são mais unidas, formam um músculo, por exemplo. A classificação, lembram que lá no epitelial ele pode ser de revestimento ou glandular, e o revestimento ainda pode ser quanto ao número de camadas e quanto ao formato da célula, não é? Aqui nós temos o tecido conjuntivo podendo ser chamado de frouxo ou denso.
Frouxo é porque tem pouco colágeno. Então, vai ter muitos espaços em branco, né, na lâmina, muitos vazios. Inclusive, a lâmina vai ficar mais limpa. O denso não, a lâmina fica bem lotada de células, de massa arroseada, porque eles pegam a coloração. Então, vamos ver aqui, ó. Tecido conjuntivo frouxo. A função é preencher e unir espaços, localizados entre a pele e diversos órgãos e também servem de apoio para o epitelial. Então, olha só aqui como tem pouca matriz rosinha. Essa matriz rosinha seriam as fibras. Essa parte branca é porque tem muito espaço entre essas fibras. O denso não, ó, já é bem arroseado, já indica uma densidade de fibras muito maior. O denso, então, ele tem uma subclassificação, ele pode ser chamado de denso modelado, ou seja, tem uma organização, e tem o denso não modelado, que é totalmente desorganizado. Então, por exemplo, ó, fica bem claro, gente, é bem simples, ó, totalmente organizados. Ele é denso porque ele tem poucos espaços em branco. E aqui ele também é denso porque tem poucos espaços em branco. E ele é não modelado. Olha só como é que ele tá aqui, ó, formando mais ondinhas. Aqui não, é bem organizadinho. Exemplo de onde eu encontro o modelado, tendão, e a pele é um não modelado. Outros exemplos, ó, do denso modelado. Aquelas bolinhas azuis são os fibroblastos, células que produzem colágeno. Tendões que unem os ossos, tá? Os músculos, ligamento que unem os ossos, perdão. Ó o denso não modelado, como fica bem separado. Essas azuis também são fibroblastos, tá bem? Às vezes, valeu. Às vezes pode ser confundido com o frouxo, concordam? Então, se vocês trocarem essa classificação de conjuntivo denso não modelado para frouxo, é até um pouco aceitável, assim, no começo. Mas o foco é isso aqui, ó. Tipos de fibras colágenas. Não esqueça. Passou rapidinho, uns 7 minutos. Beijo. Agora nós vamos para a segunda etapa, depois que assistirem aos vídeos, na nossa reunião online para tirar dúvidas.